Mais uma vez chego até a sua casa, nesse encontro e reflexão de oração. E quero trazer para você João capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isto é uma pergunta depois de uma profissão de fé, que Jesus é a ressurreição e a vida, e que aquele que vive a causa de Cristo, a fé em Cristo, ainda que esteja morto, ele tem a vida, porque Cristo é nossa vida. De modo que nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. É isso que eu quero trazer para você nesse encontro de oração. Se estamos sempre em oração e na intimidade com Deus, a grande descoberta é que nossa vida ela é frágil e também ela tem um tempo, ela tem um começo e ela tem um fim. Embora não saibamos qual será o fim, para alguns é uma longevidade, alguns têm uma vida longa, de quase 100 anos, a média no nosso país é de 70, 70 e poucos anos, mas alguns nem chegam a nascer, outros morrem ainda criança, outros morrem adolescentes e jovens, outros na meia-idade. Por sinal, o número de jovens é crescente, de morte de jovens é muito crescente. 2 motivos: suicídio e depois também acidentes que causam a morte de muitos jovens. Então nós temos que trazer esse tema da vida eterna, para você que se põe a refletir a palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá nunca. Se a gente crê nessa verdade de fé que o evangelista nos traz, nós entendemos como nossa vida ela é passageira, transitória. Como igreja, já que somos batizados, vivemos essa comunhão em Cristo na igreja, nós sabemos que somos um povo peregrino, povo que anda nessas estradas da vida, mas que sabe que o seu coração está sempre em Deus. Embora não tenhamos aqui uma pátria permanente, nós somos brasileiros, moramos em terras brasileiras, é a nossa pátria, mas não é a nossa pátria definitiva. A igreja tem esse caráter, ou ser igreja traz para nós esse caráter transitório. Somos o povo que está a caminho da salvação de Cristo, a caminho da vida em Cristo, por causa da bondade e do amor do Pai. Se sabemos que nossa vida, ela caminha para esta plenitude da vida em Deus, nós vamos compreender a urgência de reconhecer que nós temos uma realidade que é muito passageira e que não podemos nos apegar a ela. Quantos de nós não pensa, quando falamos de vida, pensa que o auge dela é, na verdade, ter alguma coisa, ou ter sucesso, ter dinheiro, ter conforto. O ideal de vida acaba resumindo, talvez, nessas 3 realidades. Eu quero ser reconhecido, eu quero ter o dinheiro e o sustento, eu quero, na verdade, viver no conforto. E quando nossa vida se resume, aquilo que você espera dela se resume apenas em ter
sucesso, ser reconhecido, em ter dinheiro e ter conforto, a sua vida fica muito presa a uma realidade que é passageira. Esse tempo passageiro, ele é importante, como é importante nós também esperarmos e lutarmos para ter uma vida digna, mas nós precisamos saber que essa vida passageira, ela prepara a nossa vida para a casa do Pai. Então, se não temos aqui uma cidade permanente, uma pátria permanente, se estamos em busca daquela que há de vir, então nós precisamos compreender que nossa vida tem que ter um sentido maior. O sentido maior é a busca de Deus, é a comunhão com Deus. São Paulo chega à conclusão na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então chega a um ponto que tudo para Paulo não tem importância. E se continuarmos a leitura na carta aos Filipenses, o capítulo 3, ele vai dizer: por causa de Cristo eu perdi tudo e considero tudo o que possuo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar unido a Ele. Continuo correndo para alcançar a Cristo, visto que eu mesmo já fui alcançado pelo amor de Cristo, pregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Então, os valores que precisam ser mudados na nossa existência. E nesse momento de oração, eu convido a você a rever os valores da sua vida. Onde você está colocando a sua esperança? Qual é a sua expectativa? Se você não põe toda a sua esperança e expectativa em Cristo, se a sua vida ou tudo que você conquista, o conforto que você deseja, o próprio reconhecimento que você tem, não for colocado a serviço da humanidade, a serviço do bem comum, a serviço dos irmãos, então sua vida se torna presa aos bens que não são eternos, que passam. Desse modo, eu convido a você a viver como cristão, como batizado, a realidade da morte. A morte não é o fim da vida, mas é o fim de uma existência terrena. É o fim de nossa existência nesta pátria, nesta cidade, neste momento de existir. A morte não tem significado de fim da vida, mas ela é a plenitude da vida em Cristo. Se você, no momento de oração, consegue identificar que a sua existência está em Cristo, então você vai compreender, como Paulo compreendeu: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Tudo que eu vivo, a intensidade com que eu vivo, aquilo que eu busco e a intensidade com que eu busco é na fé, por causa daquele, por causa de Cristo, que por mim morreu e ressuscitou. Então, se você percebe que a morte não é o fim, mas que é uma realidade da nossa existência, e percebe que tudo à nossa volta, o próprio dinheiro, sucesso, conforto, reconhecimento, é transitório, é passageiro, você verá que a vida plena, ela se constrói na fé em Cristo. E que esse tempo, onde eu busco realizar-me como pessoa, onde você busca no seu empenho a própria conforto, o próprio pão de cada dia, o próprio dinheiro, você vai ver que essa busca, ela não tem um fim em si mesma, mas é uma busca mediada pela finalidade que é viver tudo muito bem, mas
com Cristo, por Cristo e em Cristo. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, padroeira da nossa comunidade, leve você a compreender a brevidade da vida e a incerteza da hora da morte, e a construindo nesse nosso tempo passageiro a vida com Cristo, que você terá vida plena em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem, Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoe-vos o Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo.